A CPMI do INSS está no centro das atenções do Brasil. Dessa vez pode trazer aí desdobramentos fantásticos. Um escândalo bilionário que envolve fraudes em aposentadorias, descontos ilegais, sindicatos ligados à base do governo do presidente Lula e até mesmo o próprio irmão do presidente. E aí, o que vai acontecer? O que podemos esperar dessa CPMI? As investigações vão trazer novidades boas? São 21 investigados que já têm um pedido de prisão preventiva que foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Mas temos uma principal pergunta, e a pergunta que não quer calar é: quem realmente estava por trás desse esquema e por que ele se manteve funcionando por tanto tempo? Afinal, se a gente for ver realmente a fundo, e as investigações vão demonstrar, pode passar aí já de 10 anos, já passou pelo governo atual do presidente Lula, o governo de Bolsonaro, Dilma, Temer, talvez Lula de novo. Qual o tamanho desse escândalo? Estamos falando de bilhões de reais desviados, dinheiro que poderia estar no bolso dos aposentados mais pobres, mas foi parar no cofre dos empresários, dirigentes de entidades e políticos bem posicionados. É um golpe sorrateiro, um dos piores que a gente já tem visto no país. E apesar de tudo isso, ainda anda a passos lentos a investigação. Apenas a CONTAG, uma entidade central no caso, arrecadou cerca de 3,4 bilhões, mesmo depois de alertas da Controladoria Geral da União, e continuou dentro do esquema, se mantendo, e aí nada foi investigado. E aqui surge também uma das principais questões: se a CGU alertou, por que nada foi feito? Quem fechou os olhos para esse crime contra o povo brasileiro? Como eu disse aqui, um dos piores crimes, sorrateiros, pegou ali os mais pobres, aqueles que não têm nem mesmo condição de saber se está sendo fraudado ou não. E os nomes que caíram na mira são grandes, de pessoas do alto escalão. A lista dos denunciados é bastante pesada. Ex-presidente do INSS, como o Alessandro Stefanotto, é um dos principais nomes. Ele estava à frente do Instituto, na época em que a operação foi deflagrada. Ex-diretores e procuradores que tinham o dever de proteger a Previdência e, na verdade, o que parece, e as investigações vão mostrar, faziam parte do esquema. Empresários, lobistas, como o conhecido careca do INSS, que é apontado como peça-chave do esquema, amigo de vários políticos, Maurício Camisotti, que controlava associações suspeitas, e até dirigentes de sindicatos que sempre tiveram um trânsito livre dentro dessa máquina pública tão poderosa que muitos não davam tanta atenção, mas que era uma mina de dinheiro para bandidos salafrários que acabam roubando tanto o dinheiro público quanto o dinheiro do povo. São pessoas que juntas formavam uma verdadeira organização criminosa dentro e fora do INSS. E a CPMI foi clara: esses 21 precisam estar atrás das grades para não fugirem, não apagarem provas e não continuarem roubando aposentados. O perigo vem de todos os lados. Pode ser que aconteça a fuga, mas pode ser também que nem aconteça a prisão, e possa ser que eles continuem roubando. O papel da CGU e as omissões que vinham acontecendo dentro do próprio INSS. Durante os depoimentos, a Controladoria Geral da União revelou algo que é estarrecedor. O então presidente do INSS, o Alessandro Stefanotto, que a gente mencionou aqui, recebeu alertas oficiais sobre essas fraudes ainda em junho de 2024. E mesmo assim não suspendeu esses tais acordos fraudulentos. Então a gente fica a se perguntar o porquê. E a pergunta que ecoa pelos corredores de Brasília é: por que Stefanotto ignorou os alertas? Quem ele estava protegendo? Foi incompetência ou cumplicidade? Será que ele não tinha sequer uma capacidade para administrar tal situação? Por que não entregou de uma vez para a polícia para que fosse investigado já desde antes? Já podíamos ter uma solução. E agora, quais os principais sindicatos investigados? Quais deles podem cair? E quem está por trás? Outro ponto que gera esse calafrio no governo, inclusive por se tratar de parentes do presidente. E a CPMI já aprovou requerimentos para investigar o Sindicato Nacional dos Aposentados. E adivinhe quem aparece no comando? Frei Chico, irmão do presidente Lula, como vice-presidente desse sindicato. Isso pode ser grave, muito mais grave do que você possa imaginar. Isso significa que a investigação chega cada vez mais perto desse núcleo político, esse que pode estar sustentando o governo atual.
Será que o nome do irmão do presidente vai aparecer nos relatórios finais da CPMI? Há possibilidades. Teve ali um acordo negado, que teria um acordo para que ele não fosse chamado lá, mas negado também até pelo relator e pelo presidente da comissão. Até onde, até que ponto o Planalto sabia dessas movimentações, desses sindicatos? Afinal, não é de agora. Até que ponto também os outros presidentes poderiam ter conhecimentos, E o careca do INSS e a rede de corrupção são muitos personagens, e entre os personagens mais falados está exatamente ele, Antônio Carlos Camilo Antunes, o famoso careca do INSS, um lobista poderoso que tem acesso a parlamentares, ministérios e órgãos públicos. A CPMI aprovou o rastreamento de todas as suas viagens, visitas ao Congresso, viagens internacionais e até os veículos que ele usava. Afinal, pode inclusive ter veículos que são pagos com meu e com seu dinheiro. Agora é muito difícil de compreender como que alguém, desse escalão, um histórico tão pesado, circulava livremente dentro do poder sem ser incomodado. Quem abriu as portas para o careca dentro de Brasília, dentro do INSS? Afinal, não se entra dentro dessas instituições sem ter um apadrinhamento, sem ter uma autorização, sem ter alguém de peso comandando. E aí talvez entre o ponto-chave, o peso do governo, dos políticos. Esse escândalo não atinge apenas servidores e empresários, atinge também diretamente a imagem do governo Lula, porque envolve sindicatos ligados à sua base, dirigentes com acesso privilegiado e até familiares próximos. É o caso do Frei Chico, irmão do presidente, que foi também investigado lá na Lava Jato. E o povo quer saber como esses bilhões foram desviados sem que o governo tivesse conhecimento. Será que o Palácio do Planalto estava de fato no escuro? Ou preferiu apenas fingir que não via nada para não atingir, para não pegarem os seus aliados, para não derrubar uma certa base e também viesse cair os do mais alto, o topo da pirâmide? E aí, o que será que vai acontecer? O STF, aí é o próximo passo, já que sim, foi encaminhada para lá alguns pedidos. Agora tudo está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Cabe aí ao ministro André Mendonça, que está relatando o caso, decidir se os pedidos de prisão preventiva serão ou não aceitos. Caso sim, já podemos ter presos aí nas próximas semanas. E aqui surge um grande dilema. Será que o STF vai ter coragem de mandar prender figuras que conhecem os bastidores do poder? Pode derrubar gente que nem eu nem você estamos imaginando. Ou veremos aí mais uma vez a velha blindagem política, onde os grandes nunca pagam pelos seus crimes? Isso é uma das possibilidades que, claro, pode acontecer, já que na política de tudo acontece, tudo pode, e aí a situação vai ficando difícil. Mas quais impactos isso podem trazer para os aposentados? Como eles serão ainda mais prejudicados? Porque milhões de aposentados continuam pagando essa conta. Descontos ilegais corroeram benefícios que já eram apertados, pessoas humildes que trabalharam a vida inteira e ficaram nessa situação, viram parte do pouco que recebiam desaparecer sem nenhuma explicação, de fato, sem nenhuma explicação. Quantas famílias deixaram de comprar comida, remédio ou pagar contas por causa dessas fraudes? São diversas em todo o país, principalmente nos interiores. E quem vai devolver esse dinheiro ao povo? Porque afinal tem uma falsa informação de que estão devolvendo, mas na verdade não. Você e eu estamos pagando, inclusive os próprios aposentados que já foram roubados e foram fraudados. A CPMI do INSS escancarou uma verdade dura. A previdência que deveria proteger o trabalhador virou um cofre saqueado por políticos, empresários e sindicatos poderosos. Que agora, onde vamos confiar? Em quem devemos confiar? O Brasil espera respostas. Se o STF aceitar os pedidos, teremos um passo importante rumo à justiça. Mas, se nada acontecer, ficará claro. A impunidade continua sendo a maior aliada da corrupção no país. E quando há impunidade em casos de corrupção, vai gerando mais corrupção. A Lava Jato está aí como a grande mãe de vários problemas de corrupção. Não teve punição para quase ninguém, então todos vão voltar a fazer. E você, acredita que teremos justiça?
ou esse escândalo vai ser abafado para proteger nomes que não podem cair? Afinal, dentro dessa grande pirâmide deve ter vários nomes pesados, fortes. E uma coisa é certa, o povo brasileiro está cansado de ser enganado e essa CPMI pode ser o divisor de águas para mostrar até onde vai a coragem da justiça e também até onde vai a responsabilidade do governo Lula nesse esquema. Afinal, quem não deve, não teme. Se não temos aí ninguém do governo, se não temos parentes, amigos, se não temos ninguém, por que estão fazendo tanta questão de não dar andamento a uma CPMI? Você poderia me ajudar a explicar essa situação? Afinal, se o governo, presidente, ministros, pessoas próximas garantem que não estão envolvidos, não têm familiares, não têm amigos, por que não ajudam a desenrolar logo essas tais investigações, colocar fim nessas fraudes, nessa roubalheira, dar fim a um sistema que vem arrecadando bilhões de reais nas costas das pessoas mais fracas, humildes, trabalhadores simples, que ao longo de toda a vida têm custeado as mansões, as viagens, os passeios, as farras, as festas de centenas e centenas de vagabundos que se acostumaram a mamar nas tetas do governo e a roubar os mais humildes, como sempre tem acontecido. Quero que você deixe aí a sua curtida se você gostou desse vídeo, dessa análise. Deixe também o seu comentário e se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para seus amigos próximos, para que também fiquem bem informados. Aqui Ricardo Júnior, esse é o canal Ricardo 7. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.